Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio Almeida, ou seja, soldado de Cristo, pregador. Pastor mesmo é só Jesus Cristo. Hoje vamos ler a palavra de Deus, onde fala no livro de Daniel. No ano terceiro do reino de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E Deus entregou nas suas mãos do inimigo, o rei Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real, linhagem real dos nobres, jovem que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade de viver no palácio do rei, a fim de fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Meu rei lhes determinou a ração de cada dia e a porção do manjar do rei e do vinho que bebia. E assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs os nomes satânicos já no começo. O nome, a saber, Daniel, Deus é gracioso, ele pôs no Beltesazar, quer dizer, o diabo te proteja. Ananias, e de Sadraque, e Misael, de Mesaque. E aqui fala assim: chamaram esses nomes para a idolatria: Sadraque, o servo de Acu, deusa da lua; Misael, a quem igual é Deus, chamaram de Mesaque, sombra do príncipe de Egito. Azarias, o Senhor te ajuda, chamou Abdenego, servo de Nego, o Deus da sabedoria das estrelas. Agora todos cidadãos da Babilônia passavam a desempenhar funções oficiais para agradar ao Deus deles, que é o diabo. Então Daniel colocou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem do vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse ao chefe dos eunucos, a Daniel: tenho medo de que o Senhor, meu rei, determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria que os seus rostos seriam mais tristes do que os jovens que são alimentados com a comida do rei. Então arriscaria a minha cabeça perante o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe do eunuco havia constituído sobre Daniel, Ananias e Azarias e Misael: experimenta-te aos teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem legumes a comer e somente água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a aparência dos homens que comem da porção do manjar do rei, e conforme vires, se haja bem aos seus olhos, faça o que o Senhor quiser. E eles veio nisso a experiência por 10 dias. Ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, estavam mais gordos, mais jovens, mais sábios do que os que comiam o manjar do rei. Então, você vê, esses 4 jovens não queriam se contaminar com as beberrões, com as carnes consagradas a ídolo, que o rei da Babilônia lhes concedera a comer. Porque no começo fala que Deus entregou a sua igreja, os utensílios de Deus, para o diabo.
E os jovens se entregou na mão do diabo também. Só que lá no inferno da Babilônia, eles resolveram obedecer a Deus, não se contaminar com a comida e nem com a bebida do rei. No fim desses tempos, provou-se que eles, comendo legumes e água para beber, ficaram mais sábios do que os outros. Então, se você entra num ambiente poluído, contaminado pelo pecado, porque a palavra de Deus fala em primeira carta de João, né, 5,18, quem é nascido de Deus não peca, conserve-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então você me pergunta, Deus tem seus escolhidos? Tem, mas tem uma exceção que diz em João 1,12, Deus deu-lhe o poder de se transformar em filhos de Deus, os que creem no nome de Jesus e o obedecem. De filho das trevas passa a ser filho da luz. Filhos da rebelião, filhos do pecado, passam a ser filhos de Deus. Basta você querer, basta você insistir. Não é porque você caiu na lama que você tem que se lamear. Há lírios que nascem do lodo. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo 5,5, fala ali assim, dizendo, numa grande casa não somente vasos de ouro e prata, mas há vasos de ouro e de prata e vasos de barro, de ferro. Uns para a glória, outros para a vergonha. Numa casa há um vaso, puxa aqui, here, the house is good, my friend. Numa grande casa, aqui há um vaso, olha aqui, há um vaso para embelezar a casa, um vaso de honra, ele fica na mesa, aqui na cozinha, onde todo mundo fica, um vaso de honra, mas nessa casa tem um vaso sanitário, um vaso para imundícia, de sorte que quem nasce vaso sanitário pode se limpar a si mesmo e ser uma peça na mão de Deus para toda boa obra. Na mesa do gerente da cerâmica tem um vaso sanitário pequenininho, cheio de lápis dentro, flores. É um vaso de imundícia, mas ele foi consignado para coisas boas. Assim a pessoa que nasce com o espírito de porco, se aceitar Jesus e lutar por isso, será bendito um vaso de honra na mão de Deus para toda boa obra. Tem como mudar isso. Tem os escolhidos de Deus que é mais fácil de salvar, sim. Mas tem aqueles que não são escolhidos. Mas se eles resolverem se limpar de toda imundícia, será um vaso de honra, um vaso idôneo na mão do Senhor de ouro para toda boa obra. Então esses jovens não eram santos, mas eles resolveram não se contaminar com o pecado que tanto rodeia o mundo inteiro. Se você mora numa periferia, numa comunidade onde rola droga, tudo, mas se você for evangélico e resolver andar nos caminhos de Jesus, nenhum traficante te perturba, nenhum mal te atinge. Não toqueis nos meus ungidos, Deus fala. Não importa onde você mora, dentro do inferno, se eu for para as trevas, o Senhor será a minha luz. Não importa onde você mora, a imundice que você vive, há lírios que nascem no lodo. E você consegue, pela força do seu coração, buscar Jesus, e Ele dará ordem aos seus anjos que acampam ao teu redor e te protegem onde você andar. Seja de avião, seja de ônibus, seja na favela, seja no meio do crime organizado, não importa onde você esteja, se você é de Jesus, o maligno não lhe toca. Conserva-se a si mesmo e é um vaso de honra na mão de Deus. Então a palavra de Deus fala que esses jovens foram consagrados, os seus nomes foram mudados. Por exemplo, Daniel, Deus é gracioso, está escrito Beltesazar, quer dizer, o diabo te proteja, ou seja, que o diabo te guarde. Onde se viu isso? Então mudaram os 4 nomes para já para idolatria, comer comida consagrada a ídolo, beber álcool. Esses jovens resolveram não fazer isso, e Deus deu graça diante dos olhos do eunuco, que
dispenseiro deu a comida que eles queriam e tornaram mais sábio, inteligente, mais bonito, viçoso, mais gordo do que os outros jovens que comiam das riquezas do rei, das suas alimentos consagrados a ídolos. Então, nesse mundo que vivemos, nós conseguimos sim, conseguimos, com a ajuda de Jesus Cristo, andar no meio da lama e não se sujar, viver no mundo perdido e não se perder, viver no meio da prostituição e não se prostituir. É possível sim, basta você querer. Mas as pessoas têm um relaxo no coração, deixa a revelia acontecer, o diabo toma conta e depois culpa. Eu fui para o inferno por culpa sua. Você está no pecado por culpa sua. Você tem doença por culpa sua. Você está perdido por sua culpa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele levou as doenças, as enfermidades de quem crê no sangue derramado. Quem segue Jesus não tem doença, porque o corpo de Cristo não tem doença. Quem participa da Santa Ceia de Jesus Cristo vive por Cristo e Cristo vive por ele. Se alimentou do corpo e do sangue de Cristo e Cristo vive nele e ele vive em Cristo. Não tem doença, não tem prisão, não tem condenação. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, não há condenação nenhuma. Isso todo mundo está enrolado e desgraçado porque não buscaram Jesus. E todos que estão sofrendo miséria, doença, pandemia, desgraça, é culpa do ser humano, porque Deus fez o jardim do Éden belo e perfeito. Até o corpo humano feito do barro era belo e perfeito. Não tinha órgãos genitais, não tinha imundícia. Adão não defecava no meio do jardim do Éden, não tinha essa parte. Deus disse, do dia comer do fruto proibido morrerás. Morreu aquele corpo. E o diabo nos deu esse corpo animal, porque Deus é imagem e semelhança, não é animal. Então não somos imagem e semelhança de Deus mais, não. Somos imagem e semelhança do pecado. E para transformar isso, o Espírito Santo te ajuda a sair da lama e entrar nas águas límpidas de Jesus. Essa é a verdade. Basta você querer abandonar o pecado, ele te ajuda. Se você quiser fugir de Jesus, o diabo te ajuda. Prepara a condução. Mas se você quiser fugir do diabo, Jesus te prepara a condução. Ele te ajuda, ele envia o Espírito Santo para te ajudar. Se você quiser sair das mãos do maligno. Hoje querem se libertar da maldição do pecado de Adão e Eva. Me desculpe. Se você quer se libertar do pecado, da maldição de Adão e Eva, que está toda sobre a raça humana, aceite Jesus. Ele dá a ordem de seus anjos que acampam ao teu redor e te guardam em todos os caminhos por onde você andar. Ele te protege na ida e na volta. Ao entrar ou sair, Jesus é teu guardião, é o único que morreu crucificado por nossos pecados, é o único que te salva, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não tem Jesus está cego, não tem vida, é mentiroso, está perdido. Mas todos quantos aceitaram Jesus, Deus deu-lhe o poder de se fazer filhos de Deus. Essa é a verdade. A humanidade está perdida porque quer. O mal cresce no meio da humanidade porque eles adotaram o mal. Eles têm prazer no pecado, erram por consciência própria. Fiquem na paz do Senhor. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Lembrança à minha prima Lola de São Paulo. Lembrança aos meus amigos. Lembrança aos meus inimigos. Lembrança ao povo do YouTube. É uma palavra curta e verdadeira e amarga. Hoje essa palavra é amarga na sua boca, mas amanhã será doce no seu ventre. Ao passo que as palavras do mundo é doce na boca hoje, amanhã é amarga no seu ventre. Vai se arrepender muito por ter desprezado o caminho de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero trazer aqui uma mensagem hoje, porque a Bíblia ela está repleta de passagens onde mostra a nós que Deus tem um plano para a salvação. O plano de Deus para a salvação, ele está
em várias passagens na Bíblia que nós podemos ver, porque a palavra de Deus ela fala para nós aqui em 1 Timóteo 2, 5 ao 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Também a palavra de Deus nos fala em Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E em João 14,6 a palavra diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a palavra também nos fala em Hebreus 11,6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Glória a Jesus. E o testemunho é este, está escrito em 1 João 5, 11 a 13, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Porque a palavra também nos fala aqui, irmãos, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus nos diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui claramente nós vemos que Deus, Ele preparou, Ele enviou Jesus Cristo por amor do ser humano. A vontade de Deus, irmãos, é que todos se salvem, mas isso está nas mãos do homem. A palavra de Deus ela é pregada, o nome de Jesus é falado por todos os cantos e todos têm a escolha, porque o Senhor fala no coração da pessoa, que quando ela ouve essa mensagem, que ela necessita, ela reconhece que é pecador. O Espírito Santo de Deus convence a pessoa de que ele é um pecador e que ele precisa da salvação, porque o mundo só oferece coisas ruins. Deus Pai enviou o seu Filho para que nos salvasse, para que de novo restaurasse a nossa comunhão com Deus, que foi perdida lá no Jardim do Éden, através da desobediência de Adão, que não foi fiel à palavra. Eles desobedeceram ao Senhor e por isso perderam a graça de Deus, e todos passaram a ser pecadores, anjos caídos e necessitados de Jesus Cristo. Por isso o plano de Deus foi enviar Jesus Cristo a esse mundo, para que pelo sangue derramado de um justo, de alguém sem pecado, nós fôssemos lavados e tivéssemos a salvação. E a palavra de Deus fala que não há esperança para os que rejeitam a salvação de Deus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que as ouviram? Isso fala em Hebreus 2,3. Jesus, Ele é a luz que alumia a todos que nascem nesse mundo, para nos livrar das trevas. O ser humano está em trevas, mas aquele que tem Jesus Cristo, que é a luz que alumia os homens, esse terá a salvação. E a palavra de Deus nos fala, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso está escrito em João 3,36, irmãos. Por isso, aquele que tem Jesus Cristo, ele está salvo, ele terá a vida eterna. Mas aquele que não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, que não aceita o nome de Jesus para salvação, a ira de Deus sobre ele permanece. E a palavra nos fala aqui em Apocalipse, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago
que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui a palavra fala claramente, irmãos, que aquele que não crê em Jesus, aquele que não aceita Jesus, não terá a vida, mas somente aquele que aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, que tem o sangue derramado de Jesus sobre sua vida, esse será salvo. Medite na palavra de Deus, irmão, pois ela é o caminho. Jesus é o caminho, a salvação. A palavra de Deus te orienta a seguir Jesus como teu Senhor e Salvador. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Amém.